Lina Bettencourt é candidata do Chega à Câmara Municipal da Calheta. A cabeça de lista apresentou no estúdio da Rádio Ilhéu as ideias e projetos da sua candidatura às eleições autárquicas 2025, nas quais os calhetenses irão escolher o futuro Executivo Municipal no próximo dia 12 de outubro. A Lina Bettencourt, candidata do Chega à Câmara Municipal da Calheta, na Ilha de São Jorge, nestas autárquicas de 2025. Lina, bem-vinda ao estúdio da Rádio Ilhéu. A primeira tema que gostava que abordasses aqui nesta entrevista para estas autárquicas era que nos falasses um bocadinho sobre os motivos que levaram a esta candidatura e também que apresentasses um bocadinho da tua lista que te acompanha nestas autárquicas de 2025. Muito boa tarde, Maurício. Obrigada desde já pelo convite que me fizestes para estar aqui presente a representar a minha equipa e o meu partido, Chega. Quero-te dar os parabéns também pelo excelente trabalho que tens feito com a tua rádio, ao mostrar a nossa ilha e divulgar as nossas tradições para todo o mundo, o que é muito importante, e dar uma boa tarde a todos os telespectadores que nos estão a ver, principalmente do nosso município. Bem, respondendo à pergunta que tu nos fizeste, como tu sabes, eu e o meu grupo somos um grupo ainda pequeno, pertencemos a um partido que ainda é recente, é bastante recente, mas que tem aumentado tanto a nível nacional como regional e tem-se mostrado cada vez mais eficaz e as pessoas têm conseguido acreditar cada vez mais em nós. O nosso objetivo para ter entrado para estas autárquicas de 2025 foi ter mais proximidade da população, haver mais voz para com as pessoas que não têm tanta voz, dar mais voz a essas pessoas e a toda a população em geral, porque estamos aqui para defender toda a população do nosso município. E o nosso objetivo é mesmo conseguir chegar a toda a gente e poder ajudar com mais proximidade, porque achamos, do que já falamos com a nossa população, que existe alguma falta de proximidade nesse sentido. Quando eu digo falta de proximidade, não é só das pessoas da Calheta, dos calhetenses, é a nível freguesias, a nível população, ir ter com os agricultores, com os pescadores e ter com as pessoas em geral. Isso faz muita falta e o nosso principal objetivo é esse, é chegarmos mais para a população, conseguirmos ajudar com mais proximidade e também defender mais a população nas dificuldades que eles têm, porque tenho visto algumas dificuldades em que o nosso município é chamado para resolver e eu acho que isso é uma coisa que nós temos que mudar, seja que partido for o que ficar, porque eu tenho a perfeita noção e sou humilde para lhe dizer que sei que tem dois partidos muito mais fortes que o Chega e que nós somos uma equipa pequena, mas somos uma equipa sem medo, não temos medo de falar e estamos aqui a dar a nossa cara para defender toda a população e dar uma nova palavra, porque as pessoas, algumas já estão um bocadinho cansadas e mesmo já nos têm transmitido que de ser sempre o mesmo modo, começam todos muito incentivados no início do mandato. Agora está tudo muito bonito, seja qual partido for, não estou a falar em nenhum específico, e depois passa 2 anos, 3 anos. As pessoas que estão nesse partido, que ficaram na liderança, já nem ligam à maior parte da população. Se a população tem alguma dificuldade, é chamada, e eu acho que isso tem que ser resolvido urgentemente, porque a população chama para algumas dificuldades que tem, e muitas vezes a resposta que a população tem é que aquilo não compete ao município. Eu acho que isso é uma lacuna que tem que ser resolvida muito rapidamente e urgentemente. Porquê? Porque não é chegar ao pé da população e dizer isso não pertence ao município. Não pertence ao município, mas nós temos que ir lá, estar presentes a pé das pessoas e não desistir só porque não pertence ao município. Nós temos que intervir com primeira instância, com as secretarias competentes, seja obras públicas, seja o ambiente, e em conjunto reunirmos com eles, com estas entidades, e acharmos uma solução e ajudarmos também nós municípios com os nossos meios, seja humanos, seja material, seja com maquinaria, e não abandonar aquelas pessoas só porque não compete só ao município, porque o município é a primeira instância onde eles têm que pedir ajuda. E o nosso objetivo é, quando nos pedirem ajuda, nós temos que intervir e não desistir do quase. Precisa de ajuda, a gente vai intervir com as obras públicas, com a entidade que seja competente dessa dificuldade e resolver. Não podemos desistir, temos que debater e resolver. E é para isso que o Chega está aqui.
sei que somos poucos, tenho a real noção que para esta primeira vez que me candidato ao mandato, que há equipas muito mais bem preparadas do que a minha equipa deste ano, tenho noção disso. Mas também nós somos novos e eles também, quando começaram, também não tinham a preparação que têm hoje em dia. Por isso, temos que ver que, para começar, temos que começar primeiro sem medo. E nós não temos medo de dar a cara e de dar a palavra. E é para isso que nós estamos aqui, é para defender a população toda em geral. E resolver, primeiramente, o que é mais urgente. Porque eu acredito que o turismo é importante, e é, porque a gente vive do turismo a maior parte do ano, mas também temos que nos lembrar das pessoas que vivem cá todo o ano e a vida inteira. Esses são aqueles que nós temos que dar primeiramente mais atenção. Lina, falando aqui um bocadinho sobre as vossas propostas, as vossas ideias aqui para o Conselho da Calheta. Que ideias vocês têm para o Conselho da Calheta? Seja na área do turismo, na área da saúde, na área da agricultura, outras áreas que sejam importantes e que estejam também no vosso manifesto. Deixo aqui alguns minutos para expor e elaborar algumas ideias que vocês têm para o Conselho da Calheta. Sim, como já falei anteriormente em outras entrevistas, vou-te apresentar os mesmos pontos, porque nós temos que insistir, não podemos desistir de pedir ajuda. Nós temos vários pontos, e sabemos que temos vários, não, até temos muitos, só que sabemos e temos que ter noção, não podemos enganar a nossa população, que em 4 anos não vamos conseguir obter tudo o que queremos fazer, mas pelo menos obter e resolver as mais urgentes e não desistir, porque algumas delas não dependem só do município, dependem do apoio do nosso governo regional. E eu espero que o nosso governador regional, se ficar alguém que não seja do partido dele, que dê o mesmo apoio que irá dar se ficar só o partido dele, porque todos os partidos merecem o mesmo tipo de apoio e de serem ouvidos da mesma maneira. Nós, como eu estava a dizer, temos vários pontos para resolver, não vamos conseguir resolver todos durante estes 4 anos de mandato, porque não depende só de nós, como estava a explicar, isso depende também do nosso governo regional e ele tem que dar apoio por igual, seja a que partido ficar na liderança do município. Mas os nossos pontos principais a reforçar e a tentar resolver é o reforço do pedido das entidades competentes, e digo reforço porque já foi pedido anteriormente uma proteção para o Porto da Calheta, e tenho que ratificar aqui uma coisa que disse na RTP Açores, que me foi induzido de erro, porque disseram-me que o mar, quando vinha lá do norte, que é que atingia mais o Porto da Calheta. Afinal, não é lá do norte, é lá do sudoeste. Tenho que pedir desculpa à população por esse erro, porque foi informada mal. De qualquer forma, reforçar novamente o pedido às entidades competentes, porque já foi feito esse pedido antes e foi ignorado e não pode ser ignorado, para o reforço da proteção do nosso Porto da Calheta, para que tanto a nossa população como embarcações e todo o geral do Porto esteja em proteção. E isso tem que ser reforçado novamente e é o que nós pretendemos fazer com bastante urgência, porque o nosso comércio tem sido bastante atingido lá, o comércio lá existente, e esse é um dos pontos que queremos resolver. Pretendemos também solucionar, junto com a Santa Casa e com o nosso Governo Regional, conseguir que haja uma possível ampliação do lar de idosos que temos na Fajã Grande, porque é muito triste, a nosso ver, passarmos a vida toda a trabalhar, fazermos descontos toda a vida e chegarmos àquela fase que temos que descansar e nem uma cama temos para conseguir descansar. Existem muitos idosos que estão à espera que um morra, a verdade é esta, para conseguir ter uma cama para poder descansar no lar de idosos. O nosso objetivo é intervir com a Santa Casa para que consiga haver alguma solução de um aumento, para conseguir ter mais camas, mais espaço para os nossos idosos, e também falar aqui, trabalhar o mesmo ponto aqui na zona do topo, porque na zona do topo também devia haver, e nós vamos tentar saber,
porque sabemos que já há uma obra aí que tem em segunda fase esse projeto para os idosos. Mas para quando será a segunda fase? Se ainda nem a primeira está resolvida, nós temos que resolver isto com um bocado mais de urgência. Nem que seja arranjar uma habitação aqui no topo que seja requalificada, que seja amanhada, que dê para fazer um espaço igual ao que temos na Fajã Grande. Pode ser em dimensões mais pequenas, mas temos que solucionar isso. E há uma coisa que eu não acho muito, digo aqui no topo, porquê? Porque tu vives toda a vida aqui, nesta zona, e é muito triste um idoso ver-se afastar no fim da sua vida de todo o local onde ele viveu, onde ele estava habituado, à sua família, às suas pessoas. E eu acho que devia haver um aqui também no topo. Nós vamos trabalhar e pedir às entidades competentes que nos ajudem também para solucionar isso, porque é um dos pontos muito importantes a resolver. Esse principalmente dos idosos. Queremos manter também os apoios que o município já tem, assim como o apoio à natalidade, e tentar conseguir arranjar novos apoios que façam com que os nossos jovens queiram fixar-se no nosso município, que não está a ser fácil até agora devido a várias áreas, desde os ordenados que são pequenos ainda a nível regional, desde quase tudo, desde as ofertas que tu lhe apresentas, é tudo um global que nós temos que trabalhar para que haja mais fixação, para que haja mais ajuda. Nós temos que juntar-nos e conseguir ajudar tanto os idosos como os jovens, como toda a população em geral, mas principalmente falei nos idosos e falo nos jovens porque uns foram os que trabalharam para termos o que temos hoje e temos que dar respeito a isso, e os outros são o que vão dar futuro ao que vai vir para a frente, ao nosso concelho. E temos que pensar nessas faixas etárias, em todas, mas nessas principalmente. Outro ponto que nós também temos que debater e que gostávamos de falar é a agricultura. A agricultura a nível de caminhos agrícolas. Eu fui pessoalmente, como já disse antes, com alguns agricultores a alguns caminhos que nos foram apresentar, que de inverno é impossível, nem com o jipe que traça às 4 chegar lá. Eles têm que sair, vestir a gabardina e debaixo de chuva, tratar dos seus animais, porque foi pedido máquinas ao município e isso foi feito à minha frente. E nunca lá foi máquina nenhuma a ajudar. Embora esse caminho, é a tal coisa que eu disse no início, não pertencesse totalmente ao município, o município tinha que ter ajudado, tinha que ter intervido, porque nós temos máquinas e elas não são para vir para a rua e para trabalhar. Se não era só da competência do município, pelo menos tivesse interagido com a competência, com a entidade competente e tivesse ido ajudar. Nós não podemos desistir da nossa população e os agricultores precisam de ajuda nesse sentido. Há também vários caminhos que estão a necessitar já de pavimentação, de vez, porque todos os anos, se não for pavimentado, todos os anos têm os mesmos problemas, porque ou a água levou, ou abriu valas, ou não conseguem passar. Esse sentido dos caminhos, acho que também tem que ter alguma atenção a isso, e nós queremos também, se tivermos alguma voz dentro do município, conseguir ajudar os agricultores nesse sentido. A outra parte foi a que já falamos também, que é os reservatórios de água, que é muito importante, que têm que ser feitos. Há muitas fontes que não estão a ser aproveitadas, tal como eu já disse, e há modo de conseguir aproveitar mais, porque a nossa ilha não tem falta de água, tem falta de manutenção, e essa manutenção sei que não é feita só pelo município, porque nós temos visto lugares onde há bastante água, principalmente vocês aqui no topo, e Ribeira Seca também. Há bastante água, mas não há manutenção dessas fontes, foram abandonadas simplesmente, e isso, seja do município ou não, o município tem que intervir, porque isto fica mal para o nosso turismo, isto fica mal para a nossa agricultura, para os nossos agricultores que precisam, e para toda a população em geral, porque chega a meio do verão e tudo, até nós na nossa casa temos que regredir na água que utilizamos, devido a isto, à má organização da distribuição da água das nossas fontes. E é estes pontos que eu gostava de trabalhar. Tenho muito mais, podia ficar a falar aqui contigo muito mais tempo, de mais pontos, porque temos mais a falar. Outra coisa tens que mais alguns pontos que possas falar um bocadinho, abordar aqui
em alguns minutos, que sejam essenciais e que sejam importantes aqui para o Conselho da Calheta? Sim, e também não falei aqui na zona do topo, mas não falei agora neste momento, mas também pretendemos pedir às entidades competentes que resolvam o mais rápido possível a ampliação e a requalificação aqui da vossa piscina da Pontinha do Topo, porque vocês têm um espaço lindíssimo ali e precisam que a piscina tenha qualidade para que os banhistas consigam ir para lá e se sentirem confortáveis. E quando a maré está vazia, principalmente, é muito desagradável estar ali. O que é que aconteceu este verão? Já expliquei anteriormente. Os banhistas, claro, não se vão deslocar para para a Calheta ou até a Fajã, mas não se vão deslocar, e a zona mais perto que eles encontraram foi o Porto aqui do Topo. Eu vim aqui acima pessoalmente um dia e fiquei assustada. Eu e toda a nossa equipa, porque vinha barcos de pesca a entrar no Porto, e tu sabes que aqui tem pouca visibilidade quando quebra ali para entrar para a zona de dentro do Porto, e tinha banhistas à frente dos barcos. Aquilo, no instante, irriça uma corda, está de um perigo imenso. Eu sei que não é a solução, mas que não é a solução, se calhar, para a frente, para o futuro, mas até vocês se conseguir resolver aqui a piscina, tinha que se pedir às entidades competentes para haver uma requalificação do Porto. Haver uma zona no Porto que fosse só para os banhistas, que eles respeitassem só aquela zona, e uma zona só para as embarcações. E que houvesse pelo menos algumas medidas de segurança. Na Calheta tem, por exemplo, aquele fio que faz que os banhistas sabem que não podem passar aquele limite para fora. Eu aqui no Porto do Topo não vi nada. As pessoas vão até onde lhe apetece lá para fora, os barcos vêm, se não tiver, se a pessoa que vem no barco estiver distraída, passa-o por cima. São coisas que têm que se evitar. Tem que haver aqui uma requalificação até que vocês tenham outra medida de conseguir também poder exercer dessa atividade no verão, mas não da maneira que estava este ano. E nós pretendemos intervir com as entidades competentes, pedir ajuda para que haja já para o ano, não vamos ver aquilo que a gente viu. Isto. Exatamente, aquilo que a gente viu este ano, porque podia ter visto ali acidentes gravíssimos. E quem era o responsável? Quem é que se responsabilizava? Era a pessoa em si, porque o Porto não tem condições para isso, nem foi organizado para isso. Falando aqui um bocadinho também, são dois temas que são muito falados nesta altura, que é a saúde e as feijãs. Que ideias vocês têm a nível da saúde aqui para o Conselho e também a nível das feijãs, que o Conselho é a capital das feijãs? Se puderes falar aqui um bocadinho sobre estes dois temas, feijãs Sim. e saúde, seria importante também. A saúde está má neste momento, está muito mal, como já frisei e torno a frisar. Nós em pouco tempo, se isto não for resolvido urgentemente, vamos ficar com apenas 2 médicos. 2 médicos é muito grave, porque não é nada viável, porque vais ter que ficar com um na urgência, estar pronto para atender as pessoas que estão lá com urgência, e precisas de médicos de família. É como eu já disse, são pessoas que estão com doenças graves, começam o tratamento com um médico e passado 1 mês, 2 meses são abandonados e ficam sem médico de família. E isso porquê? Porque eu não falo a nível de ordenados, porque eu sei que eles têm um bom ordenado, mas nós, município, podíamos incentivar no sentido de, se calhar, melhor equipamento. Falta-nos o taco, como já frisamos todos os partidos já frisaram, falta o taco, que é uma coisa muito importante no nosso concelho, que está a fazer falta. Muitas vezes nós também vamos às consultas e a nível informático os nossos médicos não conseguem passar receitas, porque a nível informático no nosso centro de saúde também já vi algumas deficiências que têm que ser, nem que seja só em ajuda de material, e material e não só, e também haver algum incentivo para os médicos para que eles se fixem, seja na habitação, no melhoramento de habitações na Calheta, para que eles possam se sentir mais confortáveis no nosso concelho, porque ficando agora só dois médicos, o esforço que eles vão ter de trabalho,
mesmo que tenha um bom ordenado, ninguém quer ficar o resto da vida a trabalhar desta maneira. É uma sobrecarga enorme de trabalho que ninguém, não incentiva ninguém a ficar no nosso município, e isso tem que ser resolvido. Tanto o município pode intervir, mas aqui acho que não é só o município o culpado do que se está a passar. A direção de saúde, quem está lá dentro, a direção, exatamente, já devia ter intervido, já devia ter se reunido, porque é como o seu doutor Salgado falou, é preciso ajuda, e aquilo, se somos todos uma delegação ilha, há médicos nas velas, o seu Tó também falou nisso, tem que vir das velas ajudar para a calheta, porque se há 4 nas velas e 2 aqui, podem-se revezar até que se conseguir resolver a situação, e acho que isso é urgente. Mas a nível do município, o que nós podíamos mesmo fazer era a nível do material, a nível de apoio em habitação, em incentivar os médicos a ficar cá. Agora, a nível de ordenados e isso, não podemos fazer nada, porque isso, nesse sentido, eles já estão ok. Mas que a nossa saúde está má, está, e o nosso governo tem que olhar a isso, porque isto temos cada vez mais pessoas doentes, cada vez, por exemplo, o cancro ataca mais pessoas mais jovens, e nós, para conseguirmos descobrir isso, às vezes quando descobrimos ou fazemos análises aqui, já vamos tarde. E com poucos enfermeiros, com poucos médicos, pior vai ficar. A gente, se não tiver dinheiro para ir por nossa conta, aqui isto neste momento está muito mal. E a nível de feijões, Lina, que ideias é que vocês têm para as feijões? As feijões também temos aqui a Caldeira, temos feijão de São João, feijão dos Vinhos, feijão dos Bodes, aqui o lado norte também, que as feijões também estão um bocadinho abandonadas, digamos assim, desde os anos 80. Que ideias é que vocês têm para as feijões? Pois, para as feijões, nós pretendemos dar apoio às juntas de freguesia, principalmente para as zonas balneares, na limpeza, na manutenção de equipamentos, seja de verão, seja de inverno, porque de verão é preciso haver escadas novas, ou escadas pelo menos pintadas, material amanhado, para que os banhistas consigam se sentir mais à vontade e com segurança e qualidade. Tem que haver também mais promoção turística das nossas feijões, porque nós temos feijões lindíssimas no nosso concelho. Algumas, tal como estavas a dizer, estão desabitadas, sim, mas eu já falei nisso antes e acho que foi um bocadinho mal interpretada. Nós temos pessoas a quererem investir nas nossas feijões, e quando eu disse investir, não é fazer betão como já há no Concelho das Velas, principalmente a feijão do Ouvidor, que já é mais está muito mais bonita, por exemplo, e desenvolvida do que o Norte Grande em cima. Isto é um exemplo. Não estou a falar a nível de betão, estou a falar a nível de construção típica para aquela área, para as feijões, tal como foi feito na Feijão do Belo. Sim, defendo a construção da Feijão do Belo, porque tu e toda a gente, todos nós sabemos que antes de ser feita lá aquela construção de várias casas, aquela feijão estava desabitada, eram apenas pedras caídas, não tinha nenhuma motivação turística para parar lá na ida até à Caldeira, porque estava tudo caído, tudo em ruínas. Foi feito melhoramento, e o que eu digo é, por exemplo, eu sei que querem investir na Feijão dos Cubos, e houve impasse do nosso município. É tal coisa, tem que haver menos burocracias no desenvolver das obras que nós temos e que os nossos investidores que querem investir na nossa ilha tem que haver menos burocracias e deixar com que eles trabalhem mais e desenvolvam mais os projetos que eles têm para fazer. Porque eu sei que na Feijão dos Cubos tem um projeto bastante atrativo para termos mais população na nossa ilha, porque é assim, temos que pensar. O objetivo é fazer casas tipo Feijão, com um modo rústico. E ao ter essas casas cá, vai trazer mais turismo. O turismo, algum vai querer investir desse turismo, apaixona-se para a nossa ilha, vai querer ficar, porque já tem acontecido, tens visto. Muitos que vieram para a Feijão do Belo gostaram imenso da Caldeira e já estão a comprar na Caldeira para poder investir e ter a sua própria casa cá também. Eu digo Caldeira e outras partes da ilha, outras feijões. Isso eu acho que é um ponto muito importante.
Claro que nós não gostamos de que acabem com a nossa natureza, não é esse o nosso objetivo. A natureza tem que ficar intacta, mas aquela parte que já tinha sido até autorizado pelo município para haver construção de casas naquela zona que o senhor já tinha comprado, isso empeçou. E aquela zona está feia da maneira que está, porque aquilo é só canas, então preferem que esteja daquela maneira, que esteja amanhado como foi feito na Fajã Noel. Eu acho que há esses pontos que têm que ser revistos e têm que ser vistos pelo nosso município, seja que partido fique, quem fique na liderança, que olha esses pontos, porque senão as nossas fajãs, algumas estão em total abandono. A Caldeira, o seu Décio fez muito, porque se a gente for ver a Caldeira na altura que ele pegou nos mandatos da Câmara no início e vir agora, já melhorou muito, mas nós estamos aqui para melhorar sempre mais. E o nosso objetivo é fazer também com que as pessoas da Fajã gostem de lá estar e também deem a sua opinião, porque não podemos ir fazer obras ou alguma coisa na Fajã sem a opinião da população que lá está e que viveu lá toda a vida. Mas eu acho que sim, que devemos deixar investir quem quer investir, pensar menos na construção ou reconstrução de habitações mesmo, de pessoas que já têm as suas casas lá e que sempre quiseram amanhá-las e nunca conseguiram, seja por que motivo for. Nós temos, como município, mesmo que não consigamos fazer sozinho, pedir sempre ajuda às instâncias necessárias para resolver o mais rápido possível. Porque senão há algumas das nossas fajãs que tu sabes que vão ficar no abandono se não for feita alguma coisa. Mas estes são os nossos principais objetivos: ajudar mesmo a junta de freguesia no que eles precisarem e chegarmos para a população para conseguirmos ajudá-los no que for necessário. Lina, estamos aqui a chegar à nossa parte final da entrevista. No próximo dia 12, ou depois do próximo dia 12 de outubro, o que é que os calhetenses podem esperar de vocês? Olha, eu vou ser sincera, tenho que ser sincera e humilde. Nós somos uma equipa pequena ainda este ano, mas pequena, mas grande em resolução, porque nós não temos medo de falar, não temos medo de dar a cara só porque somos poucos. Que isto às vezes não é a quantidade, mas a qualidade do serviço prestado, e nós pretendemos servir a população o melhor que podemos. E seja qual for o partido que ficar, eu tenho que lembrar que para termos uma boa equipa temos que ter um bom líder, porque a boa equipa só se faz com uma boa liderança. E eu espero que fique, quem ficar, sejamos nós, ou seja, nós, eu sei que se calhar não vamos ficar, mas que tenhamos algum poder de voz lá dentro, que a população saiba que nós estamos aqui prontos para os ajudar e não temos medo de dar a cara, mesmo que não fiquemos dentro do município. Vamos acompanhar sempre a população, vamos andar sempre perto a correr as freguesias, saber quais as reais necessidades e ajudar sempre, denunciar o que for preciso denunciar, que não foi feito, que foi prometido, porque a maior parte das vezes, eu não estou a falar só no município da Calheta, mas a maior parte das vezes começam todos com muito incentivo, a falar muito bem agora de início, agora é tudo muito bonito, há grandes equipas, e daqui a 2 anos essas pessoas passam pela população que votou neles, que acreditou neles agora, e já nem ligam. Já fica assim, há um cansaço a partir ali dos 2 anos, 3 anos, há um cansaço, tenha visto um cansaço a nível de liderança do município, e esquece-se um bocadinho da população. E não pode ser assim, a gente não pode só pôr projetos para fora e dizer que fizemos e aconteceu e não fizemos, e o nosso objetivo não é esse, porque nós até nem temos muita possibilidade de fazer grandes obras ou isso, mas temos a possibilidade de falar, de pedir ajuda a quem é competente para isso e não deixar que eles adormeçam nesses assuntos e tentar resolver as coisas o mais rápido possível, não abandonar mesmo a população. Lina, estamos aqui no final. Deixo-te aqui alguns minutos ou alguns segundos para uma mensagem final para quem possivelmente nos possa ouvir e ver nesta entrevista das autárquicas 2025. Sim, a mensagem que eu quero passar é que nós estamos sempre prontos para toda a população. Como já disse antes e torno a frisar, o nosso principal objetivo é a proximidade das pessoas. Nós queremos estar sempre próximos de toda a população em geral. Eu, quando falo nos que não são ouvidos, porque há alguma população da nossa ilha que não tem sido ouvida
E isso, nós estamos aqui para isso, para falar por eles, para os representar e não deixar que fiquem em esquecimento, porque isso não vai acontecer daqui para a frente enquanto Chega tiver algum poder de voz. E o dia 12 o voto é secreto, nós já não vivemos em época de Salazar, sei que ainda existe muito medo de votar em partidos diferentes, porque ainda existe aquele medo de o meu patrão é do PSD, a minha patroa é do PS e tem medo ainda, há muita gente que ainda tem medo de dar a palavra e de dar a cara, e nós temos que perder esse medo, temos que meter a nossa palavra para a frente e não ter medo de dar a nossa opinião, porque enquanto tivermos medo, isto nunca vai mudar, isto vai ser sempre igual, é sempre o mesmo modo de dirigir os mandatos, e nós não queremos isso. Nós Chega, se nos der a possibilidade do dia 12 termos votação para ter voz dentro do município, vamos estar aqui sempre presentes para os ajudar. Isso é garantido, não é promessa, é garantido que vai ser feito, porque se não depender de mim e da minha equipa que está atrás de mim, que apesar de pequena tem vontade de trabalhar, nós vamos aos superiores, vamos aos superiores a nível regional, a nível nacional, nós estamos todos juntos. Linda Bettencourt, candidata do Chega à Câmara Municipal da Calheta, na Ilha de São Jorge, nestas autárquicas de 2025.